Noite, pessoal. Graça e paz. Hoje nós teremos a nossa live, a Igreja em Movimento Missionário, com o tema Nossa História, com os nossos líderes, o pastor Abimael e Giovana, contando um pouquinho da nossa história e da história da nossa igreja e um pouquinho da história deles. Olá, Hugo, Davi, Maísa, que estão chegando por aí. Vamos compartilhando, gente. Giovana. Vou esperar vocês entrarem aqui pela igreja para eu fazer o convite para a gente começar. Então, bem-vindos, boa noite a todos, vamos compartilhando. Então, essa vai ser uma noite muito especial, principalmente para nós da igreja, onde vamos poder conhecer um pouquinho mais da história da Ana e também da nossa igreja, que tem 9 aninhos, né? Então, vocês que são mais novos também na igreja vão ter essa oportunidade de saber um pouquinho dessa história. Então, vai compartilhando, compartilhe lá nos grupos da igreja e vai ser maravilhoso. Então, já vamos convidar a começar. Aguardando. Boa noite. Tá um pouquinho. Oi. Tá cortando Giovana um pouco. Então, dá para ouvir aí? Dá. Vocês estão ouvindo bem, gente? Se vocês estão ouvindo bem a mim e ao pastor Giovana, dá um joinha para a gente saber, por O favor. meu, a sua voz está cortando, mas dá para ouvir. Está picotando, mas dá para ouvir. A minha voz está boa aí? Tá só um pouquinho baixo. Está baixo? Uhum. Tá, a gente vai tentar falar um pouco mais alto, tá certo? E agora, tá melhor o áudio? Tá, a imagem está boa aí? Tá, o pessoal tá dizendo que estão ouvindo bem Ok, e que a imagem tá boa também. tá bom. Manda Então, bala aí. pode começar? Então, essa noite a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, da história do pastor Abimael, de Giovana. Você que é mais novo na igreja também vai ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho da história da nossa igreja, né, de como tudo começou. Então, vai ser uma noite muito legal, muito enriquecedora, né, essa oportunidade de você conhecer um pouquinho da nossa liderança, dos nossos líderes, do pastor Abimael e Giovana, né, da experiência que eles tiveram ministerial. A gente tem feito algumas lives com os missionários e também é um tempo da gente conhecer os nossos missionários de casa. Não é só missões transculturais, mas também missões locais. E eles vieram de outra cidade para cumprirem o ID do Senhor e anunciaram o evangelho aqui para Garanhuns. Então, eles são missionários, eles têm um coração missionário, e vocês vão também conhecer um pouquinho de algumas experiências nesse sentido que eles tiveram. Então, para começar, pastor Abimael e Giovana, né, eu queria saber, né, vocês serviam lá na Zona Norte, lá em Recife, na igreja do pastor Humberto, serviram por muitos anos lá na igreja. Eu sei que vocês participaram, né, tiveram experiência aí de fazer parte de diversos departamentos e que vocês também tiveram algumas experiências com viagens missionárias e evangelismo. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessas experiências no serviço lá na igreja da Zona Norte, né, servindo ao pastor Humberto e Cristiane, e também essas experiências com viagens missionárias que vocês tiveram e também com evangelismo. Tá, a gente começou, né? Queria dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria que você compartilhasse essa live com as pessoas que você acha que deve compartilhar, né, para mais pessoas serem alcançadas. Amém. Na realidade, nós estamos no Verbo da Vida há mais de 20 anos, vai fazer 22 anos que nós estamos, né, nesse Ministério Verbo da Vida. Na realidade, nós começamos lá na igreja de Boa Viagem, né, com nosso querido e amado pastor Walter e Sinélia, né, Sim. e a gente passou muito tempo lá, servindo em vários departamentos, né? Eu acho que eu só não passei no departamento infantil,
Mas nos outros todos, né, eu passei, Giovana passou, acho que em todos, né? Inclusive o louvor também, ela passou. Tá vendo? Vou falar que não quer Então, aceitar. Pois é, né? então a gente começou com o tempo, né? A gente foi lá para a Zona Norte, na cidade do Recife, nós começamos a igreja lá na sala do nosso apartamento. Nós passamos alguns meses, né? Eu não sei precisar, mas assim, uns 6, 7, 8 meses, orando lá na sala, lá de casa. Né? Depois fomos para o salão de festas encheu, a gente foi para um apartamento. Então aí nós começamos, né? Trabalhamos em muitos departamentos, eu fiz parte do louvor, tocando. Nós começamos o louvor lá na Zona Norte, por incrível que pareça, né? Até chegar outras pessoas e a gente teve essa experiência. Né? Passamos um tempo lá na Zona Norte, né? Com o pastor Humberto, Cristiano, que hoje eles são os nossos pastores, os nossos supervisores. Então a gente começou cedo, né? Há 22 anos atrás, nesse ministério, né? A irmã Mestre está aí. Então, quando a gente chegou, a irmã Mestre já estava lá, né? A gente conhece a irmã Mestre há muito tempo. A irmã Mestre já estava lá e a gente serviu juntos nesse tempo. Isso. Eu quero dar boa noite, graças e paz a todos aí, shalom. Como o Abimael falou, né, nós passamos por Boa Viagem, servimos em muitos departamentos, inclusive no departamento de evangelismo, né, fizemos a nossa primeira viagem missionária com o Verbo, foi para Água Preta. Água Preta. Lá no tempo de Boa Viagem. Como diz Estezinha, Papaya Preta, nós fomos para lá. E depois nós fomos para a Zona Norte junto com o pastor Humberto, né? E lá na Zona Norte nós lideramos alguns departamentos, né? Diaconia, departamento infantil, né? Eu participei, criei o departamento infantil na Zona Norte e fui líder. Aliás, só tinha você, né? Só tinha todos eu. Os cursos. Durante 6 meses eu dei aula só, depois que chegou outro rapaz para me ajudar. E fui líder do evangelismo durante alguns anos. E quem chegou para me auxiliar como vice foi Nízia, esposa de pastor Edilson. Nós trabalhávamos juntas, eu como liderança e ela como minha vice. E nós participamos de algumas viagens missionárias lá. Né? Então, nós temos uma experiência nisso, porque eu já vinha de outros lugares com evangelismo, né? Inclusive, eu tenho aqui algumas imagens de vocês, né, numa das viagens missionárias que vocês fizeram. Inclusive, eu vi algumas fotos de Mísia, né, de pastor Edson de Lira também. Vocês na viagem missionária para a Vila Padre Inácio, em Caruaru. Não sei se vai dar para ver por aí, ó. Mas aqui dá para ver, né, Giovana, pastor Abimael aqui, ó. Isso. Essa já Essa foi a segunda viagem, né? Isso. Foi nossa segunda viagem missionária, que foi na Vila Padre Inácio, lá na cidade de Caruaru. A primeira, eu acho que a gente tinha o quê? 20 ou 30 pessoas da Zona Norte, né? Quando começou, que foi para o prédio, tinha umas 30 pessoas. Nós fizemos juntamente com o pastor Amauri, né, que hoje era supervisor lá na cidade de São Paulo, no Rio Grande de São Paulo. Na época era supervisor, né? Na época era o nosso supervisor, né, daqui de Pernambuco, a Igreja Zona Norte, né, nós fazíamos parte, e nós fomos lá e fizemos essa primeira viagem missionária, que hoje é uma cidade chamada Nova Aliança. Na época, o nome dessa cidade era Zumbi, e a gente, rapaz, vamos mudar o nome dessa cidade. E nós começamos a chamar Nova Aliança. Então, hoje o nome dessa cidade é Nova Aliança. Né?
Então, Eu lá tem um lembro de você pastor. falar nas ministrações dessa experiência, nessa viagem missionária. E, isso. Aí foi quase 270 pessoas que nós ganhamos para Jesus nessa cidade. Amém. Então, Aleluia. nós da Zona Norte, né, na época, e a igreja de João Pessoa com o pastor Amaury. E depois foi essa daí que você mostrou a foto na Vila Prado Inácio. E temos Quando outra aqui nós, também, da mesma viagem. nós Mari está éramos, comentando aqui, né, que ela estava com o braço quebrado, mas participou da viagem. Eu também tentei revelar para trazer aqui a foto, mas Mari estava lá marcando presença, com o bracinho quebrado, mas lá servindo, já envolvida no reino de Deus também. Então, essa imagem aqui também, essa foto é dessa viagem. Então, vocês podem comentar um pouquinho dela? isso. Essa foto, ela foi tirada numa... Na igreja sede. Na igreja Na sede. igreja do Mas, Cavaco. isso. Mas a gente fez uma cruzada, eu acho que numa praça lá, e nós ficamos conhecidos como os Laranjinhas, né? Por causa da blusa. Então, quem ministrou foi evangelista Jânio César, lembra? Então, foi muitas curas, né? Muitos milagres. Amém. Nós entramos no movimento dos Sem Terra, Isso. né? Que havia se instalado quase de frente à igreja, né? Um movimento sem terra, e eram casebres mesmo. E nós entramos lá e evangelizamos lá dentro, e foram muitas vidas, muitas curas, entrega de cesta básica, né? E foi algo assim bem poderoso. Realmente foi bem poderoso. Nós dormimos na igreja, né? Toda a Na casa do equipe. irmão. Os homens na casa de um irmão e as mulheres na igreja, para no outro dia ter o culto na igreja sede, onde hoje é a igreja sede de Caruaru. Essa igreja fazia parte da igreja de Caruaru. Verdade? Sim. Isso. Era a congregação de lá. Giovana também, desde a adolescência, foi envolvida, né, com essa questão do evangelismo e missões, e teve experiência com a Jocum, né? Eu quero mostrar algumas imagens, não consegui imagens da Jocum, mas tem imagem aqui, ó, de Giovana, pequenininha, coisa fofa. Mas aqui já com a Bíblia, né? Envolvida já com o Senhor, então perceptível o chamado de Deus, né? E aqui é você evangelizando também, acredito que na Vila Padre Inácio, né? Essa experiência. Mas conta aí um pouco pra gente da sua experiência com a Jocum. Isso. Na Jocum, eu comecei, eu tinha por volta, assim, minha mãe, ela mantinha alguns jocumeiros, né, missionários, porque o pessoal que faz jocum é chamado de jocumeiro, e uma tia minha, que era bem envolvida também. Então, eu comecei por volta dos 15, 16 anos, e nós fizemos algumas viagens também com a Jocum. Eu me lembro que uma viagem de grande impacto foi para a Fazenda, né, na Semana Santa, Fazenda Nova, justamente no espetáculo Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, não sei bem o nome daqui. Sei que a gente ficou do lado de fora, e quando as pessoas saíam bem emocionadas da peça, nós evangelizávamos. Como eu era de menor, eu tinha que estar com alguns jocumeiros junto, e eu também tive um treinamento no navio da Jocum, e eu dormi no navio da Jocum, e eu ia embora, né? Só que eu era de menor e minha mãe não deixou. Ela não autorizou, porque eu ainda estava fazendo ensino médio, mas eu ia me embora com o navio da Jocum. Graças a Deus que ela não foi, né? Graças a Deus, meu Deus. Senão ia estar aí, essa coisa toda aí. Verdade, eu também. Talvez não tivesse vindo aqui, né? Verdade. A gente conheceu muito o pessoal da Jocum, né? Muita gente da Jocum. Quem nos casou, né? Foi o pastor da Foi um Jocum. pastor da Jocum. Vocês Era eram, o meu inclusive, pastor. no ministério antes, né? Tiveram experiência, congregavam na Assembleia de Deus. O pai do pastor Abimael era da Assembleia, né?
Então aí Sempre. Cristiano está comentando que só evangeliza com a Jo com quem é crente raiz. Então temos dois raizeiros aqui, Eu lembro que dois dinossauros, né? a gente começou a evangelizar lógico, na Assembleia de Deus, né? Tem um trabalho muito forte de evangelismo e eu também fazia parte de um trabalho que nós fazíamos com a Jocum também. Na época existia o Recifolia, então, Uhum. quando entre um trio elétrico e outro, a gente começava a evangelizar, a fazer peças de teatro ali na Massa. Avenida Boa Viagem. E por noite era mais ou menos 300, 400, 500 pessoas recebendo Jesus nas noites, Amém. né? Porque a gente fazia várias peças e tinha sido um trabalho muito bom, né? Então, as pessoas pensam que evangelismo, né, só pode ser fora do país. Eu sei que existe também, né, É, mas a gente tem que começar fazendo em casa, né, na nossa redondeza, em ganhar os bairros, as cidades. Então, a gente começou aí, e a gente teve muita experiência boa, né, bastante, que nos edificou muito, nos fez crescer muito. Isso. E se eu posso falar de alguma experiência bem marcante para mim, foi a uhum. primeira viagem para a Nova Aliança, né? Na verdade era Zumbi, e eu fiquei com o megafone, como eu era líder do evangelismo, eu estava com o megafone evangelizando, né? Porque andava de dupla, né? A gente não podia andar juntos, era os casais separados, né? Mas andava sempre uma pessoa com alguém da igreja de João Pessoa. E eu estava com outro irmão, e eu estava com megafone, e eu evangelizei a rua toda com megafone, mas tinha uma senhora que ela não escutava, porque realmente houve uma interferência maligna, Satanás tapou mesmo os ouvidos dela, e ela não ouvia o que eu falava, nem do megafone. E eu entrei na casa com o megafone, falei em cima do ouvido dela, ela não ouvia, foi quando eu entendi que aquilo não vinha de Deus, e eu repreendi, né? Foi quando os ouvidos dela se abriu, ela tomou um susto, ela ainda tentou se demoniar, mas nós oramos, eu e o irmão, e ela, Foi né, liberta, foi né? liberta e aceitou Jesus, ela e toda a casa dela. Ela foi uma Amém. dessas de quase 280 pessoas na época, né? Que receberam Jesus nessa primeira viagem missionária. Então, o pessoal está comentando aí, testemunho lindo, edificante, quantas experiências, né? Então, o propósito dessa live é isso mesmo, a gente conhecer um pouquinho mais dos nossos pastores, né? Do pastor Abimael e Amém. Giovana, saber da experiência que eles tiveram, né? Ninguém, como o pastor Abimael sempre ensina para a gente, ninguém que começa no ministério começa já pregando, se tem um chamado no ciclo dor, né? Mas tem toda uma história, né? E uma história de serviço, uma história de fidelidade ao Senhor. E o pastor estava falando aqui sobre missões, né? Que missões não começa, não é só fazer fora, mas começa onde você está. E eu lembrei de uma frase do Spurgeon, que ele diz assim: todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Né? Então, todos nós somos chamados, Jesus disse, para que nós fôssemos por todo mundo e fizéssemos discípulos. Né? E nós precisamos primeiro crescer onde nós estamos para poder sairmos, né? Expandirmos. Mas agora vamos também para uma outra parte e entrar um pouquinho agora na parte da nossa igreja, para vocês contarem um pouquinho como vocês perceberam aí esse chamado de Deus para vir para Garanhuns, né? Para quem não sabe ainda, e como eles já comentaram aqui, eles moravam antes em Recife e deixaram lá o nível que eles viviam para começar aqui uma igreja do zero, né? Para cumprirem o chamado do Senhor, obedecerem ao Senhor. Estão aqui há quase 10, não, estão há 10 anos, mas a igreja tem 9 anos, né? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho como vocês perceberam, pastor Abimael, esse chamado para vir para Garanhuns. Conta um pouquinho aí dessa história. Abimael, como vocês sabem, né, muitos sabem, é de Bom Conselho, e nós íamos para Bom Conselho e na volta, todas as vezes nós declarávamos, eu declarava também junto com ele,
que nós íamos morar nessa cidade, porque nós achávamos a cidade linda, mas não tinha nada assim, Deus tinha falado, era algo que a gente se identificava com a cidade. E uma das vezes, eu conversando com Cristiane, né, de Pastor Humberto, ela tinha dito a mim, né, que o pastor estava com desejo de abrir uma igreja aqui. E quando ela disse que era outro casal que vinha, Era o desejo do pastor Band, né? é porque era o desejo do pastor Bud que abrisse uma igreja, Verbo da Vida, aqui em Garanhuns. E Amém. quando o pastor Humberto, né, ia enviar outro casal, eu gritei já, né, eu estava no telefone, eu disse, de jeito nenhum, Garanhuns é minha, quem vai sou eu. E para eles foi um choque, porque a gente servia lá a eles, né, junto com eles desde o começo, e eles não tinham, a gente nunca tinha falado isso. Foi quando, no mesmo dia, o pastor ligou para Abimael. Ele ligou para mim e disse, olha, eu quero vocês hoje à noite aqui no gabinete para a gente tratar de um assunto. Isso foi surpresa, né, para ele, né, e falou sobre Garanhuns. Isso eu acredito que foi na terça-feira, e a gente já saiu de lá com a viagem marcada na mesma semana para sexta-feira. Foi na terça, passou a quarta, quinta, na sexta-feira nós já estávamos aqui em Garanhuns. E nos Aí hospedamos essa aí. foto. Isso foi na vinda. A primeira vinda para cá, junto com o pastor. Foi até o pastor Humberto que tirou essa foto, né? Ele do carro, mandou parar o carro, né? Aí perguntou, aqui já é Garanhuns? Aí, então para o carro, a gente parou no acostamento. Aí ele tirou essa foto, foi nossa primeira foto, né? Que ele tirou, foi ele, foi Cristiano, Foi ele. pastor Humberto, tirou essa foto na cidade de Garanhuns, né? Antes de chegar em Garanhuns. É ali naquela subida antes de descer. E ele disse, apontem para a cidade e tomem posse dessa cidade. Mas a gente ainda vai ter certeza, orar para saber se a gente libera vocês ou não para a cidade. E como sempre, a gente muito submissos, e nós tínhamos isso no coração, de ser submisso mesmo à nossa liderança, porque não adianta ter um chamado e você querer passar na frente da sua liderança, você tem que esperar, porque existe o tempo certo, né, para todas as coisas, e debaixo do tempo certo, as bênçãos vêm. Se você antecipar, botar o carro na frente dos bois, você vai sofrer o dano. Verdade. Sai a gente estava certo, né? A gente estava com expectativas de vir para essa cidade, mas também a gente já tinha conversado, né? Olha, se o pastor, eu sei que Deus tem um chamado para nós, nesse tempo, para essa cidade, mas se chegar lá e o pastor disser não, nós vamos acatar o que nosso pastor falou, né? Eu sei que Deus ele vai se responsabilizar de um outro tempo, um outro momento, né? Mas a gente tinha bem isso no coração, né? Fomos muito bem treinados pelo nosso pastor, por Cristiano, e somos muito gratos pela vida dele, né? Eu acho que eles dois, eu acredito que se nós não tivéssemos não é? Obedecido. O tratamento não, O treinamento. O treinamento que nós tivemos, né? E isso nós usamos hoje, né? Amém. Que cada palavra, cada treinamento está servindo para nós hoje. Então, naquela tarde de sexta-feira, a gente chegou no hotel, almoçou, e nós marcamos um horário, né, para orar. Ele marcou, essa hora nós vamos orar, acho que 2 da tarde. E nós oramos, acho que até quase 6 horas da noite. Oração em línguas, né, procurando a vontade do Senhor, se era o tempo, se era, né, o tempo mesmo da gente ficar. E quando foi lá perto das 18 horas, né, ele deu uma palavra para a gente, uma profecia, e depois falou isso que Giovana vai falar, que é a que ela lembra mais do que eu.
Porque Silvia, né, pedir o lenço, mas quando foi mais ou menos esse horário, ele parou, olhou para a Cristiane, né, depois e disse, Cristiane, Deus está mandando a gente liberar eles, eles estão nascendo para Garanhuns. A gente está Amém. perdendo 2 filhos, mas a cidade está ganhando um casal de pastores. E ele Amém. sempre, e ele sempre disse, né? Vocês são filhos, né? Vocês estão junto com a gente. E no dia que vocês não sentirem mais que é de Deus está aí, ou que também não quiserem ficar, né? Ou até que a igreja mesmo não reconheça mais o chamado de vocês, algo Não desse honrem, termo, não né? honrem, eu trago vocês de volta, porque um pai vai estar sempre com as portas abertas para os Amém. filhos voltarem, né? Sim. Amém. E aí, Então, esse momento de oração que vocês tiveram foi lá no hotel, né? No Garanhuns no Hotel Palace. Garanhuns Palace. A Foi gente essa fala. foto aqui. Pronto, foi ele também que tirou. Isso. Foi no auditório, né? Já depois da confirmação, depois de tudo, aí, agora nós vamos ver as partes, né? Vamos ver o auditório, vamos ver se podemos fazer os cultos aqui no hotel ou em outro lugar. Né? Foi quando a gente recebeu o favor e graça do Senhor, porque quando nós falamos de fazer os cultos, né, no hotel, Com o gerente. com o gerente, ele, ele não abriu mão, né? Disse, olha, aqui não pode, nós não concordamos de fazer cultos, momentos de igreja. Aí ele perguntou, né? Vocês são de que igreja? Aí, Verbo da Vida. Quando ele falou Verbo da Vida, ele cresceu os olhos assim. Aí fez, do pastor Bando, Lá de Campina lá de Grande. Campina Grande. Aí sim, o pastor Beto falou, né? Ah, eu conheço aquele homem. Então, se vocês são do Verbo da Vida, tem a minha autorização. Você pode começar a hora e o momento que vocês quiserem. Porque Amém. ele tinha o pastor Bandi, né, numa autoestima muito grande, né, um homem de palavra, um homem de Íntegro. íntegro, né, que chegou de outro país, mas foi conhecido na cidade de Campina Grande, e graças a Deus, um bom testemunho, né, ele abre portas. Assim como o mau testemunho, ele fecha as portas, mas um bom Verdade. testemunho, ele sempre vai abrir portas. E graças a Deus, a gente teve bom testemunho, como a Bíblia fala, né, não somente dos de dentro, mas também dos de fora. E essa é uma dos requisitos para o ministro também, né? Isso. E pastor Humberto, ele tem uma característica muito engraçada. Ele treina, e quando ele decide treinar, ele treina mesmo. E ele disse, vocês estão recebendo autorização do Senhor, tem certeza que é para ir. Agora, também, não voltem por besteira. Aguente os trancos, aguente o tranco, aguente o que As vier, pressões, as pressões, porque eu sou pai e eu não vou alisar vocês. Então, nós começamos, né, dia 9. depois eu vou colocar no grupo, eu achei uma foto do primeiro cartaz que nós fizemos, né? Eu vou colocar aí depois no grupo da igreja para vocês verem. Então, no dia 5 de 9 de Setembro. 2009, não é isso? É. Foi isso? Nós começamos o primeiro culto e foi engraçado que eu e Giovana começamos a evangelizar na cidade, no centro, dia de sábado, pela manhã, junto com as meninas. Nós trouxemos, eu acredito que Alexandre veio, Rosana, Rosana, que hoje está né, na que hoje está na Itália. Itália. Nós fizemos um grande evangelismo e a gente, quando chegou à noite, preparamos o hotel, né, para receber as pessoas, né, e eu fiquei pensando, será que esse lugar vai dar para as pessoas que nós chamamos? Preocupado assim, rapaz, vai vir muita gente. E, para surpresa nossa, foram duas pessoas. Duas pessoas, né? E a gente ficou meio que frustrado, mas aí a gente, essa palavra de Percebeu? fé, né? Graças a Deus, que foram duas Amém. pessoas, né? E que logo você chegou no hotel, em pouco tempo, você é do tempo
É, sou. Você viu, Tio Dejane, né? É, Beto e Ilka. Beto e Beto e Wilka, a família deles, né? Ilka. E Júnior ainda pegou um culto no hotel também, É, Júnior pegou Isso. pouco. É. já no finalzinho. E depois eu vou botar algumas fotos no grupo da igreja, quando terminar essa live. Tem você, viu? Eu acredito em você nessas fotos. Não Tem se vingue, por revanche, tem favor, não é de revanche. Deus. Vai dar uma Revanche revanche. dessas fotos aí que você botou. E assim Colheita continuou, é. né? E continuou os cultos, né? E nós morávamos em Recife, ia fazer o culto no Garinhos Palace todo Uhum. sábado, né? E, e é engraçado que nós passamos quase 8 meses fazendo culto só nós quatro, né? De 2009 até um pouco de 2010. Então, eu pregava para a Giovana no sábado, no outro sábado ela pregava para nós, né? E Mari Então, fazia louvor também, né? Eu também era do louvor. então, Eu lembro, ó, quando eu fui, eu lembro de Mari cantando, o pastor tocando, e só era uma música todo culto, era Deus é tão bom, isso, mas era tão bom, Deus. isso. Era um começo, né? Eu não sabia tocar, não sei Só até essa, hoje, né? né? Muito bem, como os meninos tocam. Mas foi assim que começou, né? Lá na Zona Norte também, nós começamos o louvor, o pastor, eu estava começando a aprender a tocar, aí o pastor anunciou, domingo vai ter louvor. Aí, como assim? Aí era eu tocando, Rosana cantando. Então, tinha duas músicas que nós cantávamos lá. Sabia. É A Minha Fé, de Manassés Guerra, e Mestre da Vida. Então, No outro domingo no outro trocava. domingo a gente começava com Mestre da Vida e Minha Fé. E Era. no outro culto, A Minha Fé e Mestre da Vida. Era uma onda, né? Então, em Garanhuns também a gente repetia muita música, né? Não sabia muito, mas realmente foi um tempo poderoso. Não é a Cultos unção do de Deus vinha, o poder de Deus vinha, né? Então foi Isso. um momento inesquecível para nós. Amém. E aí, pastor, depois vocês alugaram, né, o prédio que a gente está hoje, né? Eu tenho uma foto aqui também de como que era a frente do prédio, que era um restaurante, É, né? O senhor pode e, contar um Sem pouquinho dessa forma e história? vazia. Hã? e, Era sem forma e vazia. aí depois de um ano, eu acho que a gente passou um ano e 2 ou 3 meses lá no hotel. E quer falar dessa parte? Começar? Da, quando eu morei só. Não, deixa eu falar essa parte. Fale. Nós passamos um ano e 2 meses, né, no hotel. E Giovana ficou aqui em Garanhuns, ela vai contar essa parte rapidinho. E eu ficava viajando. Né, e eu disse, capaz, a gente tem que sair do hotel, porque as pessoas não vêm, as pessoas têm, eu acho que elas têm medo do hotel. Né, então, eu ficava rodando para procurar prédios, né, lugares. Nós vimos alguns, não deram certo. E toda vez que eu passava em frente ao restaurante, né, acho que o Fernando está falando aí, restaurante Maria Bonita, o É. Senhor falava comigo, rapaz, a igreja vai ser aí. A igreja vai ser aí. E eu fui em outros prédios, né, mas de repente eu consegui o telefone da dona do prédio. Eu morava na época em Recife. E a gente foi conversar com ela, né? E a gente, é engraçado que a gente tinha R$ 500 no caixa da igreja. E quando a gente começou a falar com ela, ela falou que o aluguel seria 2.000 e para a gente reformar tudo, né? Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Mas a gente sempre usou em fé, né? Como eu sempre digo, eu nunca esperei ter o dinheiro para fazer as coisas. A gente faz e o dinheiro chega por causa da visão, não por causa de nós. Então a gente Amém. começou nesse prédio, né? E houveram milagres poderosos acontecendo. A gente teve que refazer todo o prédio. Eu lembro que eu dei um chute numa parede, a parede caiu, para você ver como estava o
prédio e disse, rapaz, a gente vai tratar com pessoas que pode fazer de qualquer jeito. Inclusive, Mariana está lembrando aqui, o prédio ele não tinha placa de aluga-se. Não tinha. Não estava para alugar, porque tinha vindo de um processo, né? Não estava para alugar, mas quando ele passava, o Senhor falava com ele que ia ser lá, né? E eu dizia, vai ser o castelo do Senhor, porque eu achava muito feio. Parecia um castelo mesmo. Eu pensei, vou botar o nome, Castelo Verde da Vida. Aí quando eu pensei em Pastor Banda, eu desisti logo. E tinha umas pilares, né, dentro, eu lembro de 9. algumas fotos. Tinha 9 colunas. E aí começou os milagres. Quando ele falou que eu morei aqui um ano, foi porque a igreja ainda não existia, né? Assim, com pessoas, tudo que pudesse manter, né? A igreja se manter. Então, ele precisava trabalhar para investir na igreja. E eu vim com as meninas no ano 2010, porque ia começar o ano letivo. E ele ficou ainda trabalhando em Recife, né? Graça e favor também na vida dos patrões dele, para deixar ele não trabalhar mais no sábado. Na sexta ele largava e vinha. E voltava na segunda de manhã, porque de 8 horas ele tinha que pegar. E eu morei só durante um ano aqui, não tinha família, não tinha ninguém, né? E eu morei com as meninas, então foi um desafio. Eu fazia culto dia de semana na casa das pessoas. E eu estava me lembrando um dia desse, né, que a gente fazia alguns cultos, e como a gente não tinha carro, eu saía dos cultos, às vezes, com as duas meninas, 10 horas da noite, a pé, pela cidade de Garanhuns, e eu estranhava, porque era muito escura, né, para quem veio de Recife, e frio, chovendo, mas eu estava lá na casa das pessoas fazendo culto, e a gente não desistiu, e às vezes as meninas ficavam, mãe, a gente vai mesmo, debaixo dessa chuva, eu digo, vai, porque tem pessoas esperando, e a gente ia, fazia os cultos e voltava. E quando era na sexta-noite ele chegava. A gente fazia os cultos no sábado, né? No sábado. E depois no domingo. E na segunda de manhã cedinho ele voltava para Recife. Foram, na época eu contei, quase 150 viagens, né, nesse período de um ano. Nós fizemos de Recife a Garanhuns, já estava chegando no limite, né? E disse, rapaz, eu não vou mais viajar, não. Eu estava cansado de viajar. Eu falar com o meu patrão, né, que é meu tio, já estava com ele há 20, mais de 20 anos trabalhando com ele. Aí eu disse, olha, eu vou a Garanhuns e não sabia, né, como é que ia fazer. Porque não tinha como receber nada da igreja. Não, a gente Né? botava, Na né? realidade, Colocava a gente não vai falar de valores, né? Mas a gente colocava do nosso salário uma boa parte para suprir a igreja, né? As viagens, combustível, né? Pagamento de reforma, sei que houve milagres, mas a gente, uma boa parte disso não vem ao caso, né? Agora. E eu fui falar com ele, né? E disse, olha, eu não tenho, eu vou. E eu não sabia como é que a gente ia, né, viver, sobreviver, porque nós tínhamos nosso apartamento. Eu não trabalhava mais. Ela não trabalhava mais. E eu tinha o meu salário muito bom lá, tinha muitas vantagens. Eu não sabia como você. Mas eu comecei a crer em Deus, rapaz, de um jeito ou do outro, Deus vai suprir. Né? E quando eu vim para cá, ele pagou meu salário por quase 3 anos sem eu trabalhar. O mesmo salário, né? Então Deus proveu, né? E até hoje, graças a Deus, ele tem sido, né, um canal de Deus para a nossa vida, para nos abençoar, e até hoje ele faz isso. Né? Amém. Ele oferta nas nossas vidas, ele oferta, né, na vida da igreja também. Tem sido uma bênção para nós. Então, tudo que nós fizemos, né, foi realmente pela fé. Como a Bíblia diz, e que nós pregamos, né? O meu justo viverá pela fé. Então, Amém.
não é algo fácil, né, de se abrir uma igreja do zero, né, não tem ninguém esperando, mas com a visão as coisas começam a acontecer. Pastor Lodônio entrou aí, um abração, Pastor Lodônio, top das galáxias. Nós vamos estar Inclusive, juntos aí qualquer dia inclusive, dessa inclusive, eu ia semana. perguntar a vocês, né, como a gente tem feito também aos missionários, quais os desafios que vocês enfrentaram, né, nessa vinda para Garanhuns. Então, já mencionaram alguns aí, mas se vocês quiserem falar mais de algum também, fique aí à vontade. Eu não entendo muito de construção. Então, como Abimael passava a semana em Recife, eu passava aqui só, eu ficava para vistoriar a construção da igreja. E era muito engraçado, porque eu ia com as meninas ainda eram menores, né? Ficava perguntando por telefone, né? Eu ficava por telefone perguntando a Abimael, né? Ainda não tinha essa questão de WhatsApp, né? Para eu mostrar. E tudo eu perguntava. E quando eu chegava, os pedreiros já iam dizendo: pronto, ela chegou. E porque eu perguntava tudo, eu queria saber de tudo, eu queria excelência em tudo, e eu falava de tudo. E eu dizia: está errado, tá não sei o quê. E ele dizia: a senhora sabe isso como? Eu não sabia de nada. Mas o Senhor vinha e dava a Amém. graça do Senhor vinha, e eu estava lá, no meio dos pedreiros, do mestre de obra, e às vezes eles falavam com o Abimael: pastor, venha, né? Dizia: venha, porque a sua esposa não entende muito, complica o serviço da gente aqui. E eu dizia: eu quero saber, não aguento mais essa igreja assim, eu quero pronta. E foi assim. E a gente queria começar, mas com poucos recursos, né? E a A equipe gente veio de Recife, né? De pedreiros. viu uma equipe de Recife e a gente querendo terminar a igreja, mas com pouco recurso. Então a gente recebia uma oferta, né? Recebia alguma coisa e, e era sempre assim, não, mas vai continuar. E demorou mais de um ano, né, para que isso ficasse pronto, coisas que normalmente, né, se tivesse todos os recursos ali na hora, não tinha sido mais rápido. Mas isso foi tudo um aprendizado, né? Amém. Logo que a gente E qual... chegou, algumas pessoas. Oi? Não, Falou? pode falar. Pode falar, Tá. termine, pastor. E também, né, a gente recebeu, rapaz, ó, tu vai pagar em Garanhuns, acho que não é um lugar muito bom para você ir, né? As pessoas são isso, são aquilo, né? Mas a gente ficou com o que Deus falou. Deus falou, a gente pega junto e não vamos olhar as circunstâncias, porque se nós fôssemos olhar, né, problemas, circunstâncias, principalmente a parte financeira, né, que o homem olha muito isso, com certeza nós não estaríamos aqui. Né? Então, realmente foi pelo Senhor, graças a Deus que a gente teve essa sensibilidade de ouvir a Deus, de Amém. reconhecer e de não desistir. E eu lembro de algo que me veio agora, foi quando nós começamos no hotel. O culto era no sábado à noite, e o pastor Humberto disse: mas o domingo de manhã vocês têm que estar na igreja, porque vocês ainda são liderança aqui, e eu não quero vocês longe. Isso vai ser um treinamento. Então, muitas vezes nós nem dormíamos em Garanhuns, nós fazíamos o culto e voltávamos. Primeiro, algumas vezes a gente não tinha dinheiro para hotel, para pagar hotel para a gente dormir, pagava Nem só, alimentação, né? nem alimentação, e a gente voltava. E no domingo de manhã a gente estava lá no culto, e muitas vezes cansado, com sono, mas a obediência e a submissão, né, fez a gente hoje ter os frutos, né? Amém. O pessoal está dizendo aqui, glória a Deus. Somos gratos pela vida de vocês, pela perseverança, pela obediência. Então, tem um bocado de comentário aqui que não dá para ler todo mundo agora, né? Mas eu queria também saber
do outro lado, né, assim, qual o maior testemunho também que vocês podem compartilhar conosco de vocês aqui, algo que impactou a vida de vocês? É, tem muitos, né? Muitos testemunhos de cura, né? Um evento que a gente fez com o pastor Maluta no Não começo, lembro. foi bem impactante. Você já Já na estava, né? igreja, Isso né? já na igreja. Mas no hotel, rapidamente, houve muitas curas, né, no início. Né? Eu lembro daquela menina que tinha leucemia, né? Sim, Leucemia, sim, ela, a mãe dela, eu acho que chegou chorando na igreja, e a gente fazendo os cursos, só com 3, 4 pessoas, e ela chegou, olha pela minha filha, ela está no hospital, ela tem pouco tempo de vida, e a gente orou, creu, e na outra semana, né, nós tivemos um resultado que ela não tinha mais nada. Foi isso? foi. Ela foi totalmente curada e ela foi agradecer. Então, muitos milagres desses aconteceram, né? No início. Eu creio que no início de obra acontece muitos milagres. Eu creio que nós vamos voltar a viver milagres também extraordinários. Curas instantâneas, né, Isso. Amém. acontecendo ao longo Amém. e na paternidade. E tinha muitas promessas, né? E o evento de Pastor Maluta atraiu muitas pessoas, né? E Eu pessoas lembro. chegavam, não sei se você lembra disso, nas vans, Nos- né? Os carros lá Nos fora. carros lá fora, e alguns doentes não podiam nem entrar, né? E nós saíamos com o pastor Maluta, o louvor ficava cantando e nós saíamos para as vans lá fora para orar dentro das vans, porque eram muitas pessoas doentes, não dava conta dele orar por tudo, então nós saíamos orando e muitas curas, né? Sérgio e Rita pode testemunhar de um rapaz que ele ia se operar do coração, né? E nós oramos junto com uma luta. Eu acho que você lembra disso, que ele passou um bom tempo deitado no chão. A pessoa que tinha A gente morrido, né? pensou que ele tinha morrido. Meu Deus do Uma céu, a gente mosca orou entrou pelo no homem. nariz dele, foi na boca, sei lá, e o cara não Uma se mosca Uma mexia. mosca ia entrando no entrou no nariz. nariz dele, capaz assim, ele morreu. E agora? E a gente ficou bem preocupado assim, eu olhei assim, rapaz, porque ele passou um bom tempo lá, uns Eu 40 acho que o minutos. culto todo, né? E no final ele se levantou, né? Meio aéreo assim. E quando ele foi fazer o exame naquela semana, o médico perguntou a ele quem lhe operou, qual foi a equipe que lhe operou, porque você ia se operar comigo. E ele disse: não, eu não fui operado por uma equipe, foi Deus que fez isso comigo, né? Ai, Amém. viu? Tá dizendo que viu essa Foi, mosca, viu? Acho que era da diaconia. viu? E Júnior Era era da da diaconia. diaconia. Que viu quando a mosca acho que entrou, acho que foi no nariz, não foi, viu? Foi entra, Acho foi que no foi no ouvido, foi no nariz. nariz. Acho que foi no nariz. Eu disse, rapaz, uma Nariz. mosca entrar no nariz, a pessoa fica agoniada, né? Se Quando ele tocar, viu, já dá agonia. Imagina entrar. entrou e ele não teve reação, pronto. Renan também, ó, pastor Renan. O O pastor Renan estava já lá, estava na igreja. sabe? Muito. Isso. E ele foi realmente operado pelo Senhor naquele culto, né? O que a gente está dizendo é que Amém. foi no nariz. Aí. Foi no nariz. Então, nós estamos, eu acho que 10 minutinhos, né, para acabar a live. E eu queria perguntar ao pastor, né? O Senhor, né, Deus tem falado a respeito de um tempo de expansão para a igreja de Garanhuns. Eu queria saber do Senhor, pastor, qual a visão de Deus no seu coração para a igreja nos próximos anos, nesse tempo, né, que o Senhor tem falado, tempo de resplandecer sobre essa região. E também nesse sentido, nessa área de missões, qual a visão que o Senhor tem para a igreja? Isso. É, a gente sempre foi missionários, né? Então, quando a gente chegou aqui em Garanhuns, a gente veio com uma visão muito acelerada e Uhum. por conta da cultura, do povo, né, tradição, algumas coisas, a gente teve que colocar o pé um pouco no freio, né, para que as coisas começassem a acontecer. Né? E, capaz Deus vai fazer, então a gente continua orando, né? Eu creio que a gente vai mandar missionários, investir em missões, né, Amém. treinar missionários, mandar missionários, né, para outros países ou para outras cidades.
Então, a gente tem essa visão, né? E graças a Deus, a Secretaria de Missões, ela nasceu, né? Eu sei que, como uma igreja, né? A gente vem orando, e eu fiquei pensando, rapaz, eu não vou botar nada por imposição, fazer as coisas, deixa Deus trabalhar, né, com a gente, com O as pessoas vão evangelismo. se motivando. Então, desde o começo, né, de Garanhuns, que a gente vem evangelizando, fez muito evangelismo no parque, nas Uhum. ruas, Eu a lembro, gente já foi em algumas. algumas cidades, né, e Deus tem falado sobre esse crescimento, né, como a Amém. maioria de vocês sabem, né, desse crescimento. Então, eu tenho aí 2 cidades no coração, que nós já íamos começar um trabalho lá, e até um dos pastores me procurou para começar esse trabalho nessa cidade. Nós já íamos começar, foi quando começou, né, essa questão da pandemia, né, mas Uhum. eu creio que logo, logo vai passar e a gente vai avançar, né, não vamos esperar ter uma mega igreja, né, as coisas estarem muito organizadas, assim, não no sentido de organizado, mas no sentido de ter as coisas para fazer. Então, se desde o começo Deus, né, a gente agiu por fé, então a gente vai agir por fé até a volta de Amém. Jesus. Né? Então, Amém. a gente tem essa visão de expandir mesmo, né, de levantar pastores para esses lugares, levantar ministros. Né? Amém. Então, isso é um trabalho de evangelismo também. Eu sei que outros Amém. países precisam da palavra, mas nosso povo, o Sim. sertão, as cidades, são 22 cidades ao redor de Garanhuns. Então, só aí já tem vaga para 22 pastores. Né? Para crescimento, para você ter uma ideia, né? E você Verdade. que está nos assistindo, não ficar pensando só no seu umbigo. Né? Tem vidas precisando. Então, a Amém. maior responsabilidade da igreja é com vidas. Então, se você não tem missões no seu coração, eu digo como um grande homem de Deus falou, eu desconfio se você nasceu de novo. Porque um crente que nasceu de novo, ele deve ter missões no coração, ele deve ter amor pela vida, né? Ele Amém. tem que deixar o seu próprio eu e fazer e investir também. Então, a gente tem essa Amém. visão, eu creio que logo, logo, a gente vai concretizar, né, essas 2 cidades, depois a gente vai partir para outras cidades. Eu sei que o Amém. dinheiro vai chegar, as pessoas vão Amém. chegar, porque a visão, eu creio que foi Deus que colocou no nosso coração. E eu Amém. tenho algo no meu coração que o Senhor sempre falou comigo, que é enquanto você está evangelizando outras pessoas, outras famílias, Deus está levantando pessoas para evangelizar a sua, para ganhar a Amém. sua. Amém. Então, com o grupo de evangelismo, nós temos ido, né, nos hospitais, nas escolas, e nós não paramos, não. Nós vamos continuar, estamos só aguardando, né, esse tempo passar, Respeitando, né, esse tempo. respeitando esse tempo, porque a gente não quer expor as pessoas, né, e Sim. nós vamos alcançar os 1.000 membros. Eu não sei quem foi que já Amém. falou aí disso, né, Amém. e não mudou, nossa meta não mudou, nosso foco não mudou. Amém. Garanhuns é do Senhor Jesus, e quando eu digo Garanhuns, as cidades vizinhas também, elas Amém. fazem parte de Garanhuns. Amém. Isso mesmo. Vamos levar essa Glória- palavra da fé nessas 22 cidades, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, eu creio. O pessoal está dizendo amém, concordando aqui, dando aleluia, eu creio. Vamos expandir, né? E é um novo tempo mesmo. Eu creio nesse tempo, um tempo de avanço, um tempo de mais facilidade também, né? Uma Amém. nova marca, né? Que o Senhor também tem falado. E irmã Messia colocou aqui, existe grande galardão para a vida de vocês, né? E eu creio nisso, né? E oro Amém. também, declaro sobre a vida de vocês um tempo de maior colheita por toda fidelidade, toda obediência ao Senhor.
no chamado, né? E o propósito dessa live era a gente conhecer nossa história, mas conhecer também um pouquinho do coração dos nossos líderes. Eu creio que você que está participando aqui, algumas coisas você nem sabia, porque nem eu sabia algumas coisas também, né? Mas é Você importante não a gente sabia do saber. navio, né? É, a Do do navio das navio, Betinhas. eu digo, navio, como assim? Então, Pois existe é. uma história de perseverança, uma história de obediência, né? E a Secretaria de Missões, ela vem com esse propósito de auxiliar o pastor com a visão. Então, você está vendo que essa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que tem uma visão missionária, uma visão de expansão, e existe lugar para você que deseja realmente servir com integridade ao Senhor, né? Então, como o pastor falou, existe vaga, né? E eu creio mesmo no tempo de avanço e aceleração sobre nossa igreja. E quero agradecer mais uma vez a vocês pela disponibilidade. Eles não gostam muito de falar, por isso que algumas coisas vocês não sabiam, a gente não sabia, né? Porque eles não gostam de estar compartilhando algumas coisas, né? Mas, e principalmente em live, mas agora eles estão ficando bem liveanos. O Bem pastor está super tecnológico. tecnológico agora, né? Então, estão se adaptando a esse tempo também, né? Então, honra as programações da nossa igreja, honra cada ministro, cada pastor que tem ido lá nos nossos cultos online anunciar a palavra, né? Porque muitas vezes estão ali vencendo a eles mesmos. Então, muito obrigada, pastor Abimael e Giovana, pela disponibilidade de vocês de virem aqui compartilhar um pouquinho da história de vocês conosco, da nossa igreja, deixar a gente aqui bem afiado com a visão também, né? E também agradecer também por tudo que vocês já investiram também na minha vida, né? Muito obrigada, não vou falar muito não, que é pra gente não chorar. É, eu tô sem ler. Já tá rindo aqui. Eu não consigo acompanhar muitos comentários, minha gente. Mas eu creio que você foi acrescentado, que você recebeu muito também, aprendeu também com a história de obediência e perseverança do pastor Abimael e Giovana. Então, vamos avançando, vamos crescendo e continuar resplandecendo nessa região. Amém? Então, se você Amém. ainda não segue a Secretaria de Missões, segue, que a gente tem realizado algumas programações. Sexta-feira nós teremos uma live com os missionários lá da França. Então, compartilha todas as programações da nossa igreja. Você é participante disso. Então, fica à vontade, pastor Mael, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Temos o quê? 1 minuto? Fiquem. Temos Ainda não 2. apareceu, não, aqui. Acho que tem um Ah, minuto. não, só agradecer, né? Esse é um pouquinho da nossa história, né? Eu sei que existem muitos desafios, né? Como a gente falou, então nessas viagens a gente só vinha só com as meninas, só com o combustível do carro e sem dinheiro. Muitas vezes a gente viajou sem recursos mesmo, só para fazer o culto e voltar. E eu vejo que tudo isso valeu a pena, né? Confiar no Senhor. Então, se você tem um Amém. chamado, né? Todos nós temos, mas se você tem um chamado de Deus, né? Confie, né? Na igreja local, né? Confie na Amém. direção de Deus para as nossas vidas e se envolva, né? E seja não só fiel, mas seja leal à igreja local, porque Amém. só assim, né, Deus vai poder respaldar a sua vida, na verdade. Então, eu queria Amém. agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que mandaram as mensagens de incentivo e agradecimento. Nós amamos muito vocês e vocês foram resposta de orações. Nós chamamos vocês um dia e vocês estão aí, não é verdade? Amém. E quando a gente fala, né, seja já foi, fiel à igreja local, não é só fidelidade a gente, não. É fidelidade ao Em Senhor meio a Deus, né? e aos outros líderes também, porque a igreja já tem, graças a Deus, outros líderes, né? Então, quando a gente fala isso, seja fiel, não é só a gente, né? Porque às vezes honrar a gente é mais fácil porque a gente está, né, lá em cima, mas tem que honrar também a liderança que nós estipulamos, Estabelecendo, né, né? estabelecemos, isso é ser fiel também, né? Amém. Tá Então é bom. isso, amamos vocês e nós estamos aqui por conta das pessoas, né? Não é o dinheiro que nunca nos moveu,
Não é as coisas, mas é as pessoas. Então, um beijo Amém. aqui. Terminou? Benjamin e Yuri, né? Mandou um abraço, um beijo. A ovelhinha mais nova. A ovelhinha mais nova aí, 18 né? segundos, Eu 15 penso que a gente segundos. vai conhecer. Apareceu aqui. Tchau, obrigada. Fica Um na grande paz, abraço. pessoal. Boa A gente noite. se encontra na próxima live. Em nome de Jesus. Até já. Né?